Boa noite. Hoje a nossa aula vai ser sobre o texto de Mateus 11, 28, que fala sobre vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O texto completo é esse daqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou destrinchar esses versículos para vocês, para que fique muito bem claro o que é tudo isso. Tem novidade aqui, eu tenho certeza que tem alguma coisa que alguém nunca ouviu falar antes. Então, primeiro, a gente vai começar com cansados. Vinde a mim todos os que estáis cansados. O que significa esse cansado? Significa em aspectos humanos. O que é isso? Eu estou cansado todo dia, acordar cedo, ir para a escola, todo dia acordar cedo, ir para o trabalho. Eu chego em casa, tenho que lavar a louça que não tem fim. Os aspectos da vida que são relacionados ao nosso dia a dia, aos nossos afazeres, as coisas assim que todo dia é a mesma coisa, eu não aguento mais essa vida que eu tenho. Então, é esse tipo de cansado. E ele também fala dos oprimidos. Os oprimidos está relacionado a um aspecto espiritual. Então, a pessoa que está sofrendo, porque ela está sendo literalmente opressa pelo mundo espiritual, porque tá fraco, tá andando por caminhos que não deveriam andar, ou porque tem pessoas atormentando a sua vida espiritualmente falando. Então, oprimidos é em relação a isso. E aí tem essa palavrinha aqui, eu vos aliviarei. Jesus, quando ele fala eu vos aliviarei, ele não fala assim, eu vou tirar você desse sofrimento. Porque às vezes é isso que nós queremos. Nós queremos que Jesus tire a gente daquele tormento que nós estamos vivendo, principalmente quando a gente fala em aspectos humanos, né? Porque em aspectos humanos a gente se cansa, né? Esse trabalho eu não aguento mais, a escola, enfim, os afazeres, não aguento mais essa vida, chega, não quero mais viver. E Jesus fala o quê? Que ele vai aliviar. Ele não fala assim, eu vou tirar você da escola, da faculdade, do trabalho, dos afazeres, das doenças, disso, daquilo. Ele fala, eu vou aliviar. Ou seja, ele vai nos ajudar, ele vai tirar o peso, ele vai carregar junto com a gente, ele vai aliviar. O suficiente para nós conseguirmos caminhar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí continua, né, o versículo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo eu vou explicar um pouco mais para frente quando chegar nessa palavra aqui de baixo, que é jugo também, tá bom? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que significa quando Jesus fala que ele é manso e humilde de coração? Significa que manso é gentil. Essa palavrinha significa, essa palavrinha significa gentil. Jesus, ele nos trata com gentileza e é humilde de coração. Isso significa que Jesus, ele está com o coração nisso de forma voluntária. Quando Deus falou para ele, teve a conversa lá a respeito dele vir para o mundo e sofrer na cruz no nosso lugar,
e ser o nosso mediador, ele ser o nosso salvador, o nosso caminho para encontrar Deus, ele fez isso de forma voluntária. Ele não foi forçado a fazer isso. Então, ele está dizendo: eu vou te tratar com gentileza, com cuidado, com carinho, porque eu faço isso, porque eu quero fazer isso. Eu não estou sendo forçado a fazer. Então, eu vou cuidar de você da forma. Sabe quando a gente pega um bibelô de cristal que não pode encostar em lugar nenhum, que pode quebrar? Jesus, ele vai ter todo esse cuidado com a sua vida. Ele vai te pegar com a maior gentileza que tem, porque ele está fazendo isso, porque ele quer, ele está com o coração nisso, ele está fazendo isso com todo o amor que vem de dentro dele por você. Então, ele diz que, opa, vou voltar aqui, uma coisa de cada vez. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, imagina que você vai conseguir caminhar com todas as coisas da vida que estão te atormentando, que estão te deixando cansado, que estão te deixando oprimido, e ele vai trazer um descanso, ele vai trazer um alívio. Então, você vai continuar indo no trabalho, na escola, seja onde for, e você vai se sentir muito melhor. Você vai sentir como se o peso saiu das suas costas, vai sentir aquele alívio, porque ele vai trazer descanso para nossa alma, quer dizer, para o nosso coração, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. Vai ficar tudo muito mais fácil. E agora sim, eu vou falar do jugo, que Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, o que significa o jugo ser suave? O que significa a palavra jugo? Jugo é esse instrumento aqui, que era colocado em animais para fazer um trabalho pesado, né? Então, o animal mais forte, ele sempre estava direcionando o animal mais menos forte, né, ou mais fraco, porque não tem como eles andarem em direções diferentes, não tem como um ir para um lado e o outro ir para o outro. A palavra jugo em hebraico significa mot. E tem duas coisas importantes a respeito disso no hebraico. Então, o jugo, ele serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. Então, como eu falei, o animal mais forte, ele vai estar sempre direcionando o animal mais fraco. Então, quando nós estamos no mesmo jugo de Cristo, ele vai estar sempre nos direcionando para o caminho, ele vai estar sempre nos levando para o caminho correto, para o caminho que nós devemos andar. E a outra questão dentro do hebraico é que no jugo é proibido prender dois animais de espécies diferentes. Então, se você coloca um boi de um lado, você tem que pôr boi do outro lado. Você coloca um cavalo de um lado, tem que pôr cavalo do outro lado. E assim vai. Tem que ser sempre animais da mesma espécie. E isso é interessante porque Jesus, quando ele fala que nós estamos no mesmo jugo, né? Ele e nós, ele está dizendo: você é igual a mim. Nós somos iguais. Eu me faço igual a você. E ele diz: eu carrego o peso, né? O meu jugo é suave. Eu vou carregar o peso. O peso maior vai estar aqui no meu pescoço e eu vou te conduzir suavemente para o caminho que você deve andar. Mas não é só isso.
Quando ele fala que o jugo é suave, ele diz que é misericordioso. Essa palavra suave em hebraico, ela significa misericordioso. Então, é claro que nós temos falhas, nós temos defeitos, mas Jesus, ele é misericordioso para com as nossas falhas, os nossos defeitos, e ele nos olha com amor. E o fardo, quando ele fala, e o meu fardo é leve, a gente tem que lembrar que ele está falando isso para os judeus, lá na época de Cristo, que aliás os judeus até hoje também, né? Eles têm uma observâncias religiosas absurdamente rigorosas. E o nome, o apelido, digamos assim, dado a essas observâncias religiosas era fardo, porque era um peso que os judeus carregavam literalmente, é um fardo ter que cumprir rigorosamente todas as regras e todas as leis religiosas. E eles mesmos apelidaram isso de fardo. Então, Jesus, ele tem regras que devem ser seguidas? Tem. E não é simplesmente assim, vou fazer agora o que eu quero. Não. Ele tem regras, né? Ele diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Mas ele diz que é leve. O que ele nos pede para fazer é leve. Não é como os judeus estavam acostumados, né? Nós, como brasileiros que somos, como um país tão livre religiosamente, e até as próprias religiões são tão livres, né, aqui no Brasil, nós não temos essa consciência do peso que seguir regras tão rigorosas quanto os judeus. Hoje, quando nós vemos algumas religiões falando, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode ter barba, não pode isso, não pode aquilo, a gente já fica, nossa, ó, quanta coisa, eu não quero ser dessa religião, eu quero ter liberdade para fazer o que eu quero. Imagina que naquela época, e acredito que até hoje, o peso das regras religiosas dos judeus é muito, mas extremamente mais rigoroso do que isso que a gente consegue imaginar. Então, Jesus, ele fala, comigo não é desse jeito, o meu fardo é leve. E aí o versículo completo, né, sem os vermelhinhos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu voltei um pouco no versículo anterior, que diz assim: ninguém conhece o Pai senão Jesus, e aquele a quem Jesus o quiser revelar. Então, mas eu preciso andar no mesmo jugo que Cristo? Sim, se você quer conhecer a Deus, se você quer que Deus seja revelado a você, não existe um caminho que não seja andando com Jesus, estando no mesmo jugo que Cristo. E aí, esta é a nossa aula de hoje. Deixa eu tirar assim. E quero saber se alguém tem alguma dúvida. Acho que não, então eu vou encerrar a gravação. Então, eu vou continuar batendo papo com vocês, mas para quem está na internet, uma boa noite para vocês.